6 dias antes da festa da Páscoa, quando o Senhor veio à cidade de Jerusalém, correram ao seu encontro os pequeninos. Traziam nas mãos ramos de palmeira e clamavam em alta voz: Bendito és tu, que vens em tua imensa misericórdia. Hoje é domingo 24 de março, é domingo de Ramos, dia de Santa Catarina da Suécia. Trazemos novamente aqui na Rádio 87.9 FM o programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Huberto. Hoje a igreja então celebra a entrada triunfal de Nosso Senhor na cidade de Jerusalém antes da Páscoa, antes dele ser entregue para ser flagelado, morto e crucificado. Com os ramos nas mãos, seguimos os passos de Jesus em sua entrada em Jerusalém e em seu percurso rumo à cruz. A solene liturgia da celebração de Domingo de Ramos nos introduz na Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Quem participou, acolheu e bendisse aquele que vem em nome do Senhor. Quem participou da celebração de hoje, então, de Domingo de Ramos. Queremos também lembrar neste domingo a oração do Papa Francisco para o mês de março, pelos novos mártires que tanto estão sofrendo, para continuar afirmando a sua fé católica. Rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam as suas vidas pelo Evangelho contagiem a Igreja com a sua coragem e o seu impulso missionário. E o programa Minutos do Evangelho deste domingo, 24 de março, dia de Ramos, abertura, por assim dizer, oficial, da Semana Santa, que inicia, na verdade, a partir de hoje. No Momento com Maria, a gente vai trazer a Anunciação do Senhor. Essa data é lembrada no dia 25 agora, de março. Então é amanhã, a Anunciação do Senhor. E a gente vai falar isso no Momento com Maria de hoje, falar da Anunciação do Senhor. Falaremos também dos santos da nossa Santa Igreja desta última semana. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos. E no quadro Com a Palavra à Igreja, novamente o Eduardo, ministro da Igreja Matriz Santo Huberto, estará conosco, trazendo o assunto de hoje, deste domingo. Vamos ter também a nossa agenda aí, falando da programação da Semana Santa aqui na paróquia, um pouco de música, reflexão, conhecimento da fé, do magistério da nossa igreja. Tudo isso a gente vai estar trazendo, especialmente hoje, neste domingo tão especial para todos nós, o programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Huberto. Fiquem conosco, vamos ouvir uma música, o programa apenas começou. E o Momento com Maria, de hoje, vai falar de uma data muito importante, dia 25 de março, a igreja lembra a Anunciação do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 31. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Lucas capítulo 1, versículo 38. A solenidade da Anunciação do Senhor é uma das mais belas festividades marianas. Com o anúncio da encarnação do Filho de Deus, a Virgem Maria, Deus entra em nosso mundo fazendo-se humano como nós. Assim, a entrada do Verbo Divino, nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso meio, eleva a natureza humana a um grau de santidade jamais imaginado por alguém. Pelo sim de Maria,
manifesta-se a maior expressão do amor de Deus por toda a humanidade. Maria, o primeiro sacrário vivo da Eucaristia, recebeu dos cristãos o título de Nossa Senhora da Anunciação. Virgem Maria foi contemplada no mistério da encarnação como a escolhida para ser a mãe de Deus. Diante do anúncio do anjo Gabriel, ela se submete num ato de fé e de humildade. Aceitando a sua parte na missão salvífica, Maria Santíssima demonstra sua confiança no Senhor Deus, fazendo-se instrumento divino nos acontecimentos que hão de vir. Pelo seu consentimento, Maria aceitou a dignidade e a honra da maternidade divina, mas também os sofrimentos e os sacrifícios que a ela estavam ligados. Cabe ressaltar, na Anunciação, duas características da Virgem Maria que foram determinantes para a encarnação do Verbo e para a salvação da humanidade: sua fé e a sua disponibilidade. Por causa de sua fé, Maria, mesmo sem saber como acontecerão os fatos a partir daquele instante, aceita fazer a vontade de Deus incondicionalmente. Como serva, não tem mais direitos. Por isso, e por essa razão, se coloca numa atitude de total disponibilidade ao Senhor Deus. Maria Santíssima compreendia a grandeza de Deus e o nosso nada. Devido à sua humildade, assustou-se ao ouvir os louvores do anjo: Ave cheia de graça. São Tomás de Villanova exclama: Ó poderosa, ó eficaz, ó augustíssima palavra, com um fiat quer dizer faça-se. Deus criou a luz, o céu, a terra, mas com este fiat de Maria, um Deus se tornou homem como nós. Faça-se em mim a tua vontade. Fiat. Pela ação do Espírito Santo, formou-se no seio da Virgem Imaculada o corpo do Filho de Deus. Essa foi a maior de todas as maravilhas. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se unem as naturezas divina e humana. De acordo com o nosso Catecismo da Santa Igreja Católica, no número 484, a Anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e dos preparativos. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina ao seu "como será isto se não conheço o homem?" é dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Parágrafo 508. Na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho, cheia de graça. Ela é o mais excelso fruto da redenção. Desde o primeiro instante da sua conceição, ela foi totalmente preservada, imune da mancha do pecado original, e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo da vida. Parágrafo 509 ainda do Catecismo. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois é a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que Ele próprio é Deus. E de acordo com os santos, vamos ver o que diz São João Paulo II. No momento da Anunciação, respondendo com o seu fiat, faça-se, Maria concebeu um homem que era filho de Deus, consubstancial ao Pai. Portanto, é verdadeiramente a mãe de Deus, uma vez que a maternidade diz respeito à pessoa inteira, e não apenas ao corpo, nem tampouco apenas à natureza humana. Deste modo, o nome Theotokos
Mãe de Deus, tornou-se o nome próprio da união com Deus, concedido a Nossa Senhora. Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, teólogo, doutor da Igreja. Maria é Mãe de Deus, feita pela mão de Deus. São Jerônimo, grande São Jerônimo. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. São Tiago, Maria é Santíssima, a Imaculada, a gloriosíssima Mãe de Deus. Portanto, a Virgem Maria, a mais humilde e gloriosa de todas as criaturas de Deus, por meio do seu sim, tornou-se corredentora da humanidade. Por meio da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, no seio da Virgem Maria, a proclamamos Mãe de Deus. Então, afirmamos que o reino de Deus já está no meio de nós, pois o dogma da maternidade divina assevera que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entrou na história humana. Portanto, peçamos a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, a graça da fé e da disponibilidade para as coisas de Deus. Esse texto é de Rita de Sá Freire, associada da Academia Maria de Aparecida. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 18 de março a 24 de março, domingo de Ramos. Começamos por segunda-feira, dia 18 de março, dia de São Cirilo de Jerusalém, doutor da Igreja e príncipe dos catequistas. São Cirilo de Jerusalém nasceu por volta do ano de 315 em Jerusalém ou ali em seus arredores. Ordenado sacerdote em 345, aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém apenas 3 anos mais tarde, em 348. São Cirilo de Jerusalém viveu numa época em que a Igreja do Oriente estava envolvida em muitas controvérsias. São Cirilo precisou enfrentar especialmente a heresia do arianismo. Cirilo deixou para a tradição da Igreja diversos escritos, mas os mais famosos deles são as suas 24 catequeses, que estão entre os mais preciosos tesouros da Antiguidade Católica. Suas catequeses foram escritas como parte da preparação dos catecúmenos para o batismo. Em 386, provavelmente no dia 18 de março, São Cirilo morreu aos 71 anos de idade. Em meio a muitas acusações de heresias, São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Nosso Senhor. Terça-feira, 19 de março, São José e a solenidade, sua solenidade, que é São José, pai adotivo de Nosso Senhor, o patrono da Igreja Universal. A solenidade de São José, esposo da Santíssima Virgem, homem justo, da descendência de Davi, que exerceu a missão de pai do Filho de Deus, Jesus Cristo, que quis ser chamado filho de José. E Jesus foi submisso como um filho ao seu pai. A Igreja venera, com especial honra, como seu patrono, aquele a quem o Senhor constituiu chefe da sua família. Em 1870, o Papa Pio IX declarou José como o patrono da Igreja Universal, da Igreja Católica, e instituiu outra festa, uma solenidade com uma oitava a ser realizada em sua homenagem na quarta-feira, na segunda semana após a Páscoa. A festa de 1870 foi substituída no calendário romano geral do Papa Pio XII, em 1955, pela festa de São José Operário, a ser comemorada em 1º de maio. Essa data coincide com o Dia Internacional dos Trabalhadores, desde a década de 1890, e reflete o status de José como santo padroeiro dos trabalhadores. Na quarta-feira, 20 de março, dia de Santa Maria Josefa, padroeira dos doentes e dos cuidadores.
Esta santa nasceu na Espanha em 7 de setembro de 1842 e foi batizada no dia seguinte ao seu nascimento. Aos 18 anos, Maria Josefa manifestou à sua mãe o desejo de entrar para um mosteiro. Sentia-se atraída pela vida de clausura. Por 41 anos, foi a superiora deste instituto, acometida por uma longa e grave enfermidade, que a mantinha no leito ou numa poltrona. Sofreu muito antes de morrer, contudo, sem deixar sua atividade de lado. Por meio de uma intensa e expressa correspondência, solidificou as bases dessa nova família mesmo doente. No momento da sua morte, em 20 de março de 1912, havia milhares de religiosos espalhados por 43 casas. A sua morte foi muito sentida em toda a região, e o seu funeral teve uma grande manifestação de pesar. Então, quarta-feira foi dia de Santa Maria Josefa. Na quinta-feira, 21 de março, dia de São Nicolau de Flier. Filho de camponeses, Nicolau nasceu na cidadezinha de Flier, por isso, Nicolau de Flier, onde hoje é a Suíça. Mesmo sem aprender a ler e a escrever, foi considerado um dos maiores místicos da Igreja Católica. Entre 1440 e 1444, foi soldado e depois oficial militar nas guerras que os confederados declararam aos Habsburgos. Casou com Doroteia, com quem teve 10 filhos. Com o consentimento da esposa, seguiu a vida religiosa. Embora seu último filho fosse ainda um recém-nascido, Nicolau partiu, finalmente, com o objetivo de se retirar e entrar para a vida monacal das comunidades da Alsácia, com as quais estava em contato. Nicolau não foi muito além de Liestal, para não ficar muito longe de casa. Assim, estabeleceu-se em um lugar íngreme chamado Ranft, onde construiu uma cela de tábuas que depois se tornou capela pelos habitantes da localidade. Naquela cela viveu por 20 anos, vestido com roupas rudes, descalço, com o terço na mão, alimentando-se apenas de Jesus na Eucaristia. Nicolau de Flier faleceu em sua cela em 1487, no dia que completava 70 anos de idade. Sexta-feira, 22 de março, dia de São Zacarias. Zacarias era de origem grega, estabelecido na Calábria. Seu pai chamava-se Policrônio. Seu nome significa "O Senhor lembra". Em 741, foi eleito papa e sucedeu a Gregório III. Foi eleito por unanimidade, apenas 5 dias depois do falecimento do seu predecessor. Devido às necessidades da cristandade naquele tempo, Deus teve pressa com ele. Ele foi considerado um excelente administrador das terras da igreja, do patrimônio da igreja que progrediu durante o tempo em que ele foi responsável. São Zacarias foi o último dos papas gregos, também o último papa a comunicar oficialmente sua eleição à corte imperial e ao patriarca de Constantinopla. Zacarias pode-se dizer, foi um bom papa e morreu em março de 752, aos 73 anos, depois de 11 anos de pontificado. Sua memória é celebrada em 22 de março. 23 de março, sábado, dia de São Turíbio de Mogrovejo, um bispo. Turíbio Afonso de Mogrovejo é espanhol e filho de uma família rica da nobreza. Estudou nas cidades de Santiago de Compostela, Valladolid e Salamanca. Formou-se advogado e participou da Inquisição. A nomeação episcopal na época era bem diferente de como é hoje. Sendo assim, o rei Filipe II percebeu as qualidades de Turíbio de Mogrovejo e pediu ao Papa Gregório XIII que o nomeasse arcebispo da América Espanhola. Então, o Papa atendeu. Por isso, após um discernimento, Turíbio recebeu todas as ordens sagradas de uma só vez, inclusive a ordenação sacerdotal. Assim, em 1580, ele foi sagrado arcebispo de Lima, no Peru. Foi dessa maneira, aparentemente improvisada, que nasceu um dos maiores apóstolos da América Latina. São Turíbio morreu no dia 23 de março do ano de 1606. Ele estava na pequenina cidade chamada Sanã, no Peru. E hoje, domingo, 24 de março, dia de Santa Catarina da Suécia, patrona das virgens e intercessora contra o aborto.
A abadesa Santa Catarina nasceu em 1331, na Suécia, em uma família muito católica. Foi educada segundo os preceitos da Igreja e instruída no amor cristão pelo próximo. Sua vida foi muito influenciada por sua mãe, Santa Brígida, a mística padroeira da Suécia. Viveu a castidade e é considerada a santa padroeira das virgens. Sua imagem é representada com um cervo ao seu lado, a qual, segundo a tradição, vinham ajudá-la quando jovens, sem castidade, tentavam importuná-la. Em 1349, seu pai falece. Ela chegou a um acordo com seu marido e partiu junto a Santa Brígida, sua mãe, em uma peregrinação para venerar as tumbas de São Pedro e São Paulo em Roma. Depois viveu exemplarmente num convento. Ao longo desse período, teve um encontro místico com Santa Catarina de Sena, a santa que viveu o mesmo ideal que ela. Pouco tempo depois, ficou doente e faleceu em 24 de março de 1381. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, eles vêm do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. A gente traz resumido. Pesquise, leia, estude a vida dos santos. E você, catequista, leve a vida dos santos para a sua catequese. Você vai ver que isso vai fazer diferença. Encerrando o quadro, então, do programa deste domingo, Domingo de Ramos, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia de hoje. Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Vamos ouvir a música, pois o programa continua já com o Evangelho de hoje. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se iam aproximando de Jerusalém e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que entrardes nela, encontrareis preso um jumentinho, em que ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe: O Senhor tem necessidade dele, e logo o deixará trazer. Indo eles, encontraram o jumentinho preso fora da porta numa encruzilhada, e desprenderam-no. Alguns dos que estavam ali disseram-lhes: Que fazeis, desprendendo o jumentinho? Eles responderam-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-o levar. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou em cima. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos das árvores nos campos e juncavam com eles a estrada. Os que iam adiante e os que seguiam atrás clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo como fosse já tarde, foi para Betânia com os 12. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, 24 de março, Domingo de Ramos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 10. Vamos ouvir a reflexão do dia a dia com o Evangelho
da editora Paulus, né? A liturgia diária. A entrada de Jesus em Jerusalém parece traduzir fielmente a profecia de Zacarias a respeito do Messias. Seu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. Ele anuncia a paz a todas as nações. Zacarias capítulo 9, versículo de 9 a 10. Com essa atitude humilde, Jesus começa a corrigir a mentalidade vigente de que o Messias seria um rei guerreiro. Não é. Se fosse, entraria na cidade montado em um cavalo e cercado por um exército fortemente armado. Ao contrário, os que o acompanham simplesmente punham ramos para prestar-lhe homenagem. Ao estender seus mantos para Jesus passar sobre eles, o povo quer dizer que aceita o Messias pacífico e quer associar-se a ele. A igreja, desde cedo, solenizou essa passagem do Evangelho, colocando-a como a abertura da Semana Santa. E é isso, né? Realmente, a abertura da Semana Santa se dá com o Domingo de Ramos, né? Vamos ouvir um pouquinho o que diz o nosso Catecismo da Santa Igreja Católica na junção com o Evangelho de hoje de São Marcos. Parágrafo 559, a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Como vai Jerusalém acolher o seu Messias? Embora tenha sempre evitado as tentativas populares de o fazerem rei, Jesus escolheu o momento e preparou os pormenores da sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. Ele é aclamado como filho de Davi e como aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer, então, salva, dá a salvação. Ora, o Rei da Glória entra na sua cidade, montado num jumento. Ele não conquista a filha de Sião, figura da sua igreja, nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso é que, naquele dia, os súditos do seu reino são as crianças, são os pobres, os que o aclamam tal como os anjos. E como os anjos o tinham anunciado aos pastores. A aclamação deles, bendito que vem em nome do Senhor, é retomada pela Igreja nos santos da liturgia eucarística, a abrir o memorial da Páscoa do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor é a nossa resposta na Santa Missa. Parágrafo 560. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei Messias vai realizar pela Páscoa da sua morte e da sua ressurreição. É com a sua celebração no Domingo de Ramos que a liturgia da Igreja começa a Semana Santa, como eu já falei, né? Parágrafo 569. Jesus subiu voluntariamente a Jerusalém, sabendo perfeitamente que ali ia morrer de morte violenta, por causa da oposição dos pecadores. Parágrafo 570. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei Messias, acolhido na cidade pelas crianças e pelos humildes de coração, vão realizar pela Páscoa da sua morte e ressurreição. Parágrafo 571. O mistério pascal da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos, e depois deles a Igreja, devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se de uma vez por todas, pela morte redentora do seu Filho, Jesus Cristo. Então, a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, ela, no primeiro momento, traz a aclamação ao Filho de Deus, ao Messias, que é o Salvador. Lá na frente, depois, essa mesma multidão vai pedir a crucificação do Senhor, porque ela é manipulada pelos pecadores, né, as autoridades, principalmente as autoridades religiosas do povo judeu, né, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus.
Enfim, o povo manipulado pede que Jesus seja morto. Nessa morte, nesta crucificação, Jesus nos redime dos nossos pecados, juntamente com aquele povo que o nega. Bom dia, amigos. Meu nome é Eduardo Flores. Eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Birama e estamos chegando ao final da nossa quaresma. Estamos na reta final, onde que iniciaremos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo chega a Jerusalém, totalmente regado a vitórias, a glórias que um verdadeiro rei deve ter. Na sua simplicidade, montado num jumentinho, ele recebe as suas glórias e cantos, hosanas por onde ele passa, e sempre vangloriado com os ramos, em sinal de respeito e do seu reconhecimento como rei. Mas, ao mesmo tempo, ele já sabe que todas essas glórias serão transformadas em julgamentos, ao qual ele passará pelo martírio da crucificação. Onde nós temos que refletir nesse sentido? Isso nos remete de que a vida é feita de alegrias e sofrimentos. Os momentos de alegria nos servem para contemplar a vida com mais calmaria, com mais reconhecimento, com mais dignidade. E o sofrimento faz com que a gente amadureça, tanto pessoalmente quanto espiritualmente. Isso é muito importante para que nos tornemos maduros, não somente no dia a dia com as pessoas, mas na hora que chegar o momento ao qual entraremos no julgamento de Deus. Isso nos faz amadurecer e reconhecer que naquele momento mais difícil, às vezes uma doença incurável, às vezes um momento de algum problema de ordem pessoal que nos faz afligir, é ali, naquela hora, se nós estivermos com o coração aberto e o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai e que nós viemos para servi-lo e amá-lo, Ele vai estar presente, nos dando aquela força ao qual nós nunca reconheceríamos que teríamos naquele momento se Ele não estivesse do nosso lado. Então entendamos de que o sofrimento e a alegria fazem parte do nosso crescimento pessoal e espiritual. É reta final de quaresma. É um momento de que nós temos que nos avaliar. Lembra que nós viemos conversando já vários vídeos comentando sobre o nosso processo de conversão, que é tão importante. Como nós começamos essa quaresma? Como nós viemos evoluindo nessa quaresma? Como funcionou a questão da nossa oração, da nossa penitência? Como ela está? Ela realmente está nos levando a um processo de conversão, ao qual nós já sabemos que ele não termina com a quaresma, mas ele é um processo contínuo? Você realmente, dentro do ínfimo, de uma mudancinha pequena, você já se sente uma outra pessoa e principalmente ainda mais convertida a Cristo? Neste momento, que se aproxima da semana mais importante da Igreja Católica, nós tenhamos a consciência de que essa conversão é contínua, nos faz bem e que nos torna verdadeiros católicos, honrados na alegria de Cristo. Que nós tenhamos uma ótima Semana Santa, que esse Domingo de Ramos seja totalmente esclarecedor, um dia não somente de festa, mas de reconhecimento de que Jesus Cristo veio para nos salvar e nos deu a maior dádiva, que foi a crucificação, para que nós não tivéssemos
a eterna condição de estar no inferno, mas sim de que nós fomos salvos pelo amor que Ele nos deu. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo. E chegamos ao último bloco do programa Minutos do Evangelho deste domingo e vamos trazer aqui agora então aos ouvintes da nossa rádio 87.9 FM, a rádio da família Ibiramense, a nossa rádio comunitária, a programação da Semana Santa aqui da paróquia Santo Huberto, né, para essa semana que iniciou hoje, né, a Semana Santa. Nós vamos falar então do dia 27 de março, né, é quarta-feira, 19h30, portanto. Haverá missa da Bênção dos Santos Óleos. Essa missa é na Catedral São João Batista, em Rio do Sul, com a presença de todo o povo e de todos os padres da diocese. Não haverá celebração da Santa Missa na quarta-feira aqui na nossa Igreja Matriz, aquela missa tradicional de toda quarta-feira. Mas sim, então fica o convite para quem assim puder e desejar participar desta missa, que é muito bonita também, na nossa Catedral da Diocese em Rio do Sul, né? Quarta-feira, então, 19h30. Na quinta-feira, Quinta-feira Santa, né? Quinta-feira Santa, 28 de março, já para muita gente já é feriado, né? Vai ter gente já de folga, né? Então, nesta quinta-feira, Quinta-feira Santa, 19h, Santa Missa da Ceia do Senhor, haverá o lava-pés, a adoração ao Santíssimo, também haverá renovação das promessas dos ministros da Eucaristia aqui da nossa paróquia. Essa missa de quinta-feira à noite será em duas igrejas, né? Na Matriz Santo Huberto e na Igreja São Miguel, da Serra São Miguel. Então, nas duas haverá a mesma programação, 19h, então, Quinta-feira Santa. Sexta-feira Santa, 29 de março. As atividades começam bem cedo já, 6h da manhã. Haverá via sacra na Igreja São Pedro e São Paulo e da Alberja. A concentração para a saída da via sacra é na ponte da entrada de Dalberja ali, e daí então a via sacra segue até a Igreja São Pedro e São Paulo, né, em Dalberja. Fica aqui então o convite. Às 8h da manhã, inicia-se aqui na Igreja Matriz Santo Huberto um momento de adoração, né? Começa às 8h da manhã e vai até às 2h30 da tarde. De hora em hora, haverá uma equipe, uma responsabilidade de um ministério, né, de uma atividade pastoral aqui da nossa paróquia, para fazer 1h de adoração cada ministério desse, né, que fica a cargo. Então, mas durante toda a manhã até as 2h30 da tarde, iniciando às 8h, haverá adoração na Igreja Matriz. Às 3h da tarde, celebração da Paixão e Morte do Senhor. Também a veneração à Santa Cruz. Isso na Igreja Matriz Santo Huberto. Após a veneração à Santa Cruz, haverá via sacra também pelas ruas aqui da nossa cidade, a exemplo de que foi feito ano passado, né? E volta-se então para a igreja e com a veneração do Senhor morto. Então isso, sexta-feira santa, né? Começa às 6 da manhã em Dalberja, 8 da manhã, Igreja Matriz, 3 da tarde, Igreja Matriz, e após a via sacra. Sábado Santo, 30 de março, Santa Missa da Vigília Pascal com a bênção do fogo e da água. 19h na Igreja Matriz Santo Huberto, 19h na Igreja São João Batista, nos bairros Nova Estetim, São Cristóvão. A gente, né, a coordenação da nossa paróquia pede para que quem participar destas celebrações traga água, né, uma garrafa PET com água e uma vela para ser abençoada nesta celebração. Então, sábado santo, 19h, Igreja Matriz Santo Huberto, Igreja São João Batista, Nova Estetim. No domingo de Páscoa, 31 de março, né, 6h da manhã, missa na Igreja Matriz Santo Huberto,
única missa da paróquia neste dia, então, domingo de Páscoa, às 6 horas da manhã. Depois da missa haverá um café compartilhado. Foi feito ano passado, também ficou bem legal, né? Então a paróquia vai fazer de novo e pede-se então que quem participar da missa, né, chegue um pouquinho antes e traga um prato, né, para esse café compartilhado, né? Um prato doce ou um prato salgado, né? Fica aqui então o pedido, né, e o convite para a nossa programação da Paróquia Santo Huberto para a Semana Santa. Esperamos então todos vocês para participarem também, juntamente com as lideranças aqui da nossa paróquia. Antes de encerrar, vamos falar rapidamente do nosso dízimo, né? Expressão de fé em Deus e de responsabilidade com a igreja. Dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a igreja e com os pobres. Jesus, na sua bondade infinita, instituiu a sua igreja para ela evangelizar, catequizar, servir e santificar. Com o dízimo, você ajuda a transformar a igreja para que ela seja cada vez mais unida, fraterna. Lembrar então o programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos, o programa é sempre ao meio-dia. A gente está aqui todo domingo na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mas o programa Minutos do Evangelho também está na rede Belos Vales de Comunicação, na 89.9 FM, né? Nossa rádio comercial aqui da cidade, né? Da rede Vale Norte de Comunicação. O programa ali às 6 horas da manhã, segunda a sexta-feira. E a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia também, antecipadamente, quero agradecer a algumas pessoas aí que se colocaram à disposição para nos auxiliar nesse trabalho aqui na nossa paróquia, né? A gente tem 2 membros da Igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, temos um membro da Igreja São Miguel, da Serra São Miguel, temos um membro da Igreja Bom Jesus, do bairro Bela Vista, 2 membros da Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalbergia, né? E eu, né, que assumi a coordenação da pastoral. Então a gente está aí agora com uma equipe para auxiliar nesses trabalhos aí. Espero não ter esquecido de ninguém, mas acho que não, né? Mas estamos aí à disposição e a Pastoral da Comunicação, se alguém mais quiser nos auxiliar nesse trabalho, está aqui aberto o convite, né? Precisa gostar um pouquinho de celular, né, e de internet. Encerramos então o programa deste domingo de Ramos, fazemos a nossa oração final ao santo do dia de hoje. Dignai-vos, nosso Deus, permitir que tenhamos em Santa Catarina da Suécia uma poderosa e eficaz advogada diante de vosso poder, a fim de que seja afastado de nós o mal que nos ameaça. Que ela nos conduza pela sua proteção, salvos através de todos os perigos, a fim de mostrar-nos a glória do vosso nome e para que possamos louvar-vos, nosso Deus, eternamente. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós. E por intercessão de Santa Catarina da Suécia, nós vamos encerrar o programa deste domingo, pedindo a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, né? Para a nossa família, nossos parentes, entes queridos, por todos os nossos conhecidos e amigos, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, e que esta semana, a Semana Santa, seja uma semana de interiorização para cada um de nós, que nós podemos nos refletir um pouco mais sobre a nossa vida e buscar cada vez mais atender o chamado de nosso Senhor, né, que Ele nos chama e nos pede para sermos missionários do seu Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Semana abençoada para todos nós.